Fala pessoal, sossego. Aqui voltei eu, depois de alguns meses de novo, sem postar, mas eu não tô me cobrando nada com isso, tá? Tô indo aos poucos, né? Aquele movimento constante de tentando postar, tentando ver ideia e tal. E me deu um pico dopaminérgico, né? Depois de ver algumas coisinhas aqui, depois de pensar, depois de relaxar também, né? Hoje foi o dia 1 do Enem, tá? Como, no caso, valendo, né? Esse é meu último ano como estudante. No caso, próximo ano eu vou ser universitário, né? Eu entrei em engenharia de software no SESMAC. E essas são as minhas considerações. Vou começar falando sobre a prova, tá? A minha metodologia de resolução foi a seguinte. Eu comecei primeiro analisando o tema de redação, tá? Eu vou colocar uma foto, provavelmente. Aí vocês tiram um print, tá? Se vocês quiserem, é claro, né? Uma foto, tá? Colocar uma janelinha assim, eu falando. E tal. Eu, o tema central foi, o tema da redação foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O texto 1 falava sobre aumento da população idosa, né? Segundo o IBGE, que não é uma novidade para mim, visto que a gente vê muito, eu vi muito isso quando eu estava estudando geografia, né? No caso das pirâmides etárias e tudo mais. Fiquei muito ligado nisso aqui. Depois, no texto 2 fala sobre que a internet quis mudar a perspectiva da imagem do idoso, que no caso foi a do homenzinho que ficava assim apoiado, para um homem em pé, só colocando a margem de idade dele. No texto 3 falava sobre a Rita Lee, que no caso ela dizia que doença não era. Velhice não era uma doença, entende? Que é, no caso, um texto sobre aceitação da velhice, pelo menos na minha percepção e interpretação. No texto 4 falava sobre uma comparação entre o velho mais ativo, que tinha condições suficientes, que tinha vivido num cenário adequado para se manter ativo, e também em comparação aos os velhos inativos, né? Não se diz velho, né? Se diz idoso inativo. No texto 5 fala sobre abandono do idoso, né? A partir da Maria Rita Lee, que no caso é uma vivência, né? Que no caso ela ficava abandonada lá. Eu liguei isso com o abandono do idoso. E no texto 5, no texto 6, na verdade, eu linkei com estado como gestor da morte. Só que tem um problema aí. Eu lembrei dessa frase, só que eu não lembrei quem disse ela. E posteriormente lembrei. Que eu não lembro agora também. Mas eu lembrei, tipo assim, de quem disse, mas não consegui colocar em palavras, entende? Em questão de tese, eu pensei em etarismo, preconceito, o preconceito contra o idoso e o descaso chatão, uma falha no auxílio e na no não exerce, acho que não é essa palavra, na falha nos direitos sociais, né, que está previsto na Constituição de 1988. Quase que não sai. Eu tentei procurar em todo lugar da minha mente, né? O Estado é como gestor da morte, mas de um filósofo, se eu não estou me enganado. Que no caso ele é meio que o contrário do Michel Foucault, que ele via biopolítica, só que o outro, enfim, deixa eu falar. Eu também pensei em Bauman, no estado de anomia, né, social. Pensei em Up, Altas Aventuras, só que eu não consigo colocar porque eu tava tentando lembrar o nome do filme completo. Não precisava do filme completo, era só colocar Altas Aventuras, um filme Altas Aventuras da Disney, conta a história que num caso estatal e encaixaria muito bem. Só que eu não consegui lembrar e não consegui encaixar no meu raciocínio. Em si, eu falei sobre etarismo e descaso estatal, citando no primeiro parágrafo a introdução, um contraste, né? Que no caso, na antiguidade, assim, quando uma pessoa vivia em tribos, em vilarejos, o ancião, né? Era tido como uma pessoa com maior experiência, com maior conhecimento sobre a vida, portanto, assim, ele era mais respeitado pelo povo. Mas, em contraste a isso, a sociedade moderna brasileira não faz jus a esse passado e acaba tendo menosprezo e afastando esse vulnerável. Certo?
Aí eu liguei, né, com o etarismo, com o descaso estatal que acontece com esses idosos, e foi isso. Essas foram as minhas seguintes teses. Falei também no destrinchando a tese em um, falei, linkei com perspectiva do mercado, de como ele manipula, como ele põe o idoso nessa posição. Depois liguei com Bauman, né? Ainda mais é, consolidando essa ideia. Na introdução 2 coloquei o descaso estatal, contraste com a CF, como eu tinha dito anteriormente, né? Já no meu parágrafo de texto. Na intervenção, coloquei o Estado como agente para a primeira ação. Depois, coloquei a ação como incentivo à participação social. Um meio, programas de inclusão do idoso, com exemplo, que no caso seria um complemento, né? Um maisinho, para completar os cinco. Droga, velho. Tá me fugindo nas palavras. Eu tô bem cansado, tá? Fiz 90. Eu vou elaborar mais ainda, mas basicamente eu resolvi as cinco competências, né? Que no caso são agente, ação, meio, efeito e um complemento. Que pode ser efeito, efeito do efeito e exemplo. Também eu coloquei incentivar a participação, já disse. O efeito seria retirar a perspectiva de improdutividade do idoso. Além disso, implementar uma priorização de idosos em postos de saúde e atendimento, por meio de políticas públicas, exercendo os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Consequentemente, trazendo uma vida e uma saúde plena ao grupo vulnerável. Depois da redação, eu fui direto para as humanas. As humanas eu consegui, tipo assim, porque humanas eu consigo pensar de uma forma mais leve, assim dizer, sabe? Eu consigo ver consigo tirar não vou falar essa palavra. Enfim, eu consigo melhor resolver as questões, entende, de humanas. Para mim é uma coisa mais natural, embora eu, eu entenda mais sobre linguagem e sobre interpretação, mas eu curto demais humanas. Enfim, caráter crítico, no caso, né? Eu fiz praticamente todas de humanas, porque eu considerei algumas muito fáceis, outras nem tantos, tá? Mas teve pouco texto, tá? Não considerei muitos com muito texto. Se teve duas difíceis, quatro difíceis, foi muito, tá? Então, foi isso. O que mais pegou aqui foi algumas de filosofia, mas depois que eu reli, deu tranquilo. Depois disso, eu fui direto para linguagens, que no caso, linguagem não foi primeira questão, né, filho? Primeira questão, o INEP colocou uma página de texto, né? Eu achei isso terrível, porque eu já tinha saído de uma redação, então eu tava cansado. E eu vim para linguagens em segundo plano, né? Então eu não tava com prioridade de linguagem, porque a TR dele é mais baixa. Então eu não tinha esse plano de, tipo assim, nossa, linguagem vai estar muito difícil. Enfim, as questões não foram de tal modo difíceis, né? Algumas já corrigi pelo TikTok mesmo que eu tava assistindo. Eu errei uma, se eu não me engano, que foi a nona, né? Que ela falava de próprio punho ou não. Não sei, eu não lembro. Não vou corrigir isso agora. Enfim, fiz todas as linguagens, texto pra caramba. Texto pra caramba. Texto pra caramba. E essas foram minhas considerações de prova. Meus comentários pessoais foram que sobre a escola, né, em si, o local de prova. O local de prova é tranquilo de achar no centro da minha cidade. A prefeitura disponibilizou fruta, iogurte e também bolacha. Como é que se diz? Clube social, que eu acho uma iniciativa fora, né? Ela recebe 1.200 alunos, pelo menos pelo que eu sei, 1.200 alunos. Para fazer a prova aqui, ela dá um suporte muito bom assim. E todas as escolas também têm uma estrutura boa, com ar-condicionado e tudo, não precisa ficar suando o ventilador, porque eu acho que é consenso que estudar no calor é muito ruim, né? Fazer prova no calor, uma prova de 90 questões de redação no calor é terrível, né?
A minha questão mais foi com os monitores, né? Porque eles pareciam muito nervosos e despreparados, assim. Não receberam um treinamento muito adequado em quesito de saber elaborar. Eles ficaram perdidos, não sabiam como resolver, gaguejavam durante as explicações, o que me trazia ainda mais ansiedade. Uma pessoa que já estava ansiosa, entende? Mas eu não julgo, porque eu não sei o que ele estava passando lá, né? A moça disse que estava com dor de cabeça, eu também estava com dor de cabeça realizando uma prova. Então, é sobre isso. Sobre ela estar com dor de cabeça, né? A situação que ela estava e na posição que ela estava, né? De monitor, de chefe de sala, etc e tal. Não vou citar nome, enfim. Saí de 6h30, né? Então foi um tempo bem adequado, pelo menos pra mim. Foi na hora que deu pra sair com o cartão, né? Então, eu terminei pertinho da hora, tipo assim, falou uns 10 minutinhos. De lanche, eu levei chocolate. Não deveria levar, mas eu levei. Levei bala fine, que a cada 10 questões eu comia uma. Às vezes dava uma ansiedadezinha, eu comia duas. Levei 2 garrafas de água, morango e maçã, mas eu só comi morango. 2 garrafas d'água, tomei 1,5, tá? Não sei se esse dado é muito relevante, mas é a minha vivência, né? Sobre esse dia. Enfim, depois disso eu saí com aquela sensação, né, de arrasei na redação, me dei muito bem, pra minha percepção, me soube lidar muito bem com essa prova. A do ano passado foi a minha primeira prova do Enem. Pra mim, eu tive um desempenho menor do que esse, então eu, pelo menos, espero que a minha prova tenha um resultado melhor do que aquele, tá? É sobre isso. Considerações, depois disso eu fui pra casa da minha tia, minha mãe foi me buscar, eu andei um pouquinho, né, porque tava com as pernas sem sentir praticamente, depois de 5 horas de prova. Enfim, sentado, né, não fui nenhuma vez no banheiro, porque eu não gosto de ir pro banheiro quando tô fazendo prova, porque depois eu fico desperto, e, enfim, TDAH. Aí, é sobre isso, eu não sei se tu não tá ligado, eu não sei se deveria falar isso, né, enfim, é consenso. Aí, foi isso. Depois eu comi pizza, fiquei conversando lá, discuti algumas questões. Falei com meus amigos, desejei boa sorte a eles. Algumas mensagens eu vi que tinha visto depois. E foi sobre isso, o meu Enem 2025. Basicamente foi isso. Eu tava assistindo alguns vídeos agora, fazendo algumas piadinhas. E me motivei pra fazer um vídeo. Foi isso. Eu acho que esse vídeo não vai ter muito corte, então não vou me estender muito. Vou colocar só uma legenda aqui embaixo, ó. Vai ficar massa. É isso. Falou.